Professor, eu irei começar falando sobre a ebulioscopia ou ebuliometria. A ebulioscopia é a propriedade coligativa que estuda a elevação de temperatura de ebulição, e para isso é necessário solvente em uma solução. Se um líquido entre em ebulição, é necessário aquecê-lo, até que a pressão de vapor fique igual à pressão atmosférica. Até aí tudo bem, mas quando existem partículas insolúveis em meio do solvente, o processo é dificultado. A ebulioscopia surge então para explicar este fenômeno. Exemplo de ebulioscopia surge no preparo de café, quando adicionamos açúcar na água que estava prestes a entrar em ebulição. A ebulioscopia, ela está presente no nosso dia a dia, quando estamos fazendo café e a água está fervendo e adicionamos o açúcar e, a partir daí, ela não ferve mais. Tonoscopia ou tonometria, o que é? É um estudo de abaixamento de pressão de vapor, onde se ocorre quando se adiciona-se um soluto não volátil em um solvente puro. Exemplo, ao adicionarmos açúcar em um copo d'água, percebemos que a pressão de vapor da água se diminui. Onde se aplica? Geralmente se aplica para sabermos o ponto de ebulição, solubilidade e dissolução. Meu nome é Fabrício e eu vou falar sobre a criometria, que também pode ser chamada de crioscopia. A criometria, o que é? É o estudo do abaixamento do ponto de fusão de um solvente, quando se adiciona um soluto não volátil a ele. Como assim? Por exemplo, há um nível do mar, onde a água é pura e acaba se congelando em temperaturas de 0 graus Celsius. Se adicionarmos um sal a ela, vai demorar muito mais para congelar, e seu ponto de fusão vai diminuir e fazendo com que necessite de uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Percebe-se que o sal é um soluto não volátil, por isso então que ocorre todo esse processo. Vou dar mais um exemplo para entendermos melhor. Em países onde o frio é muito rigoroso, ou seja, o inverno acaba sendo bem mais extremo, onde acaba até mesmo caindo neve. É normal, então, jogar sal nas estradas, nos gelos, claro. Para o quê? Para eles derreterem, por conta do seu ponto de fusão diminuir. Isso então acaba se aplicando a um solúvel, adicionando um soluto não volátil. Pressão osmótica nada mais do que é uma pressão que ocorre quando ela é aplicada sobre uma membrana semi-impermeável. Ela deve evitar que isso ocorra para que um solvente não consiga atravessar, para não causar uma força contrária sobre a osmose. A osmose é conhecida por ser uma passagem espontânea de um solvente para a membrana semi-impermeável. Ou seja, se deixarmos que isso aconteça, irá chegar numa altura da solução que a pressão sobre a membrana irá impedir que a osmose aconteça. Um exemplo que podemos dar é essa imagem que está aqui ao lado. Ela pode ser chamada de pressão osmótica. Ali aconteceu uma pressão osmótica. O cálculo da pressão osmótica depende de cada solução, ou seja, quanto maior a concentração da solução, maior será a pressão osmótica. O cálculo da pressão osmótica pode ser realizado da seguinte maneira: π igual m vezes r vezes t vezes i. π significa a pressão osmótica. O m significa a concentração em mol. O R significa a constante universal dos gases. T é temperatura na escala absoluta Kelvin. E o I é o fator de Van 't Hoff. A aplicação de pressão osmótica no nosso dia a dia é quando pegamos dengue. Ou seja, quando o nosso corpo está precisando se hidratar, está precisando de líquido. O médico recomenda que a gente tome água de coco, Gatorade e bastante água. Eu vou falar um pouco sobre a pressão máxima de vapor. O que seria a pressão máxima de vapor? Ela é a pressão que o vapor exerce quando ele está em equilíbrio com a fase líquida e em temperatura constante, que não se altera.
Bom, eu vou exemplificar a pressão máxima de vapor com acetona. A acetona, se ela colocar no recipiente destampado, ela vai evaporar rapidamente e logo seu volume vai diminuir por conta da pressão máxima de vapor. Nós podemos aplicar a pressão máxima de vapor a uma garrafa tampada, porque ela exerce uma pressão sobre a superfície líquida.